Começamos. Gravando aí, Marquinhos? Gravando, muito bem. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, falando aí sobre os anjos maus, os poderes das trevas. Na aula anterior nós falamos sobre o mundo celestial, as regiões celestiais, né, para ser mais exato. E hoje a gente vai fazer um caminho um pouquinho diferente, né, falando a respeito da realidade do mundo espiritual, mas começando lá pelo Antigo Testamento. Não vamos passar tudo, né, até porque seria uma aula bastante extensa, mas tem coisas no Antigo Testamento que são importantes para o nosso estudo, então vamos focar um pouquinho nessas partes, tá? E aí quando a gente for para o Novo Testamento, a gente conecta as pontas e fica muito mais fácil de entender o que nós queremos dizer, né? No Antigo Testamento, né, quando Deus chamou Abraão para caminhar com ele, né, que Deus fez promessas a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Está lá no livro de Gênesis. Abraão creu e foi. Né, Marquinhos? Tinha GPS, mas foi. Quando chegou lá na terra, que é a terra de Canaã, Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou dar essa terra aqui para os seus descendentes. Eles vão ser como a areia do mar e eles vão morar aqui. Só que o morar aqui implicava numa coisa: já tinha gente morando naquela terra, que eram os cananeus. A terra era a terra de Canaã. Então, na época de Abraão, ele era peregrino naquela terra. Ele não tinha um lugar para ficar. Ele morava numa região, depois mudava para outra e estava sempre circulando. E Deus falou para Abraão nessa de que, olha, os seus descendentes, eles não vão ficar aqui, eles vão para o Egito, vão ficar lá 400 anos e depois eles voltam. E aí quando eles voltarem, eles vão tomar posse dessa terra. Então, os eventos de Êxodo já foram meio que, né, antecipados para Abraão. Abraão já sabia que ia ter todo um desmembramento daquela história. Né? E aconteceu exatamente como Deus falou. Né? Então, o povo de Israel, que era muito pequeno, né? Família aí com 70 e poucas pessoas, talvez, não tinha como dominar aquela terra. Não dava, né? Então, o que Deus faz? Deus leva o povo para o Egito, e lá no Egito eles multiplicam. Né? Mesmo embaixo da escravidão egípcia, porque os faraós que vieram depois do faraó da época de José não tinham nenhuma ligação com o legado de José. Então eles olharam aquele povo e falaram: vamos escravizar essa turma aqui, porque eles estão ficando muito grandes, estão maiores do que a gente. Se eles se juntarem com os nossos inimigos, vamos ser dominados. Então, nessa escravidão, o povo cresceu. Tá? Passado a época que Deus tinha dito para Abraão, ele então levanta Moisés e fala: Moisés, agora está na hora de vocês voltarem para a terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, que daria para vocês. Então vamos embora. Só que nessa de ir embora, Deus falou para Deus falou para Moisés: Moisés, vocês não podem se envolver com os povos que vocês vão encontrar lá. Vocês têm que expulsar aquela gente. A terra vai ser de vocês, mas já tem gente morando lá. Vocês têm que tirar aquele povo de lá. Tá? Não pode fazer aliança com eles, não pode se envolver com as práticas que eles têm lá. Isso aí é condição inegociável. Porque se o povo não seguir esse princípio, vai dar muito errado. E para deixar bem claro essa mensagem, Deus deu para o povo suas leis.
as leis que eles deveriam seguir. Os 10 mandamentos e as outras leis, né, associadas aos 10 mandamentos. E se a gente pegar os 10 mandamentos, você vai ver que o Senhor fala, olha, eu sou o Deus, não tem outro além de mim, e vocês não podem ter outros deuses. Vocês não podem ter outros deuses, tem que ser somente eu. Tá? Então essa era uma condição. Porque eles iam chegar lá e iam ver uma realidade muito, muito diferente do que eles estavam acostumados como escravos no Egito. Vamos seguir com o texto aqui, que eu separei para vocês alguns versículos, tá, relacionados a isso. Então vamos começar aqui. Opa! Tá? Deuteronômio capítulo 32, versículo 16. Então Moisés, já no finalzinho daquela jornada, o povo para entrar na terra, né, Moisés começa a lembrar o povo dos perigos, né, e ele traz um cântico um pouco profético, assim, porque ele está já vislumbrando o que aconteceria lá na frente. Muitos anos depois, o povo cairia exatamente no lugar aonde Moisés tinha alertado que eles não deveriam cair. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes. Com abominações o irritaram. Quem aqui? Irritaram o Senhor. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 e 17. E esse texto aqui conecta com o Salmo 106, que fala da infidelidade espiritual do povo de Israel. Adoraram seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Salmo 106, versículos 36 e 37. Então, o alerta que estava sendo dado para o povo é: vocês vão para um lugar onde o povo ali faz rituais e sacrifícios para entidades que não são deuses, são demônios. Vocês não podem entrar nessa barca furada. Não podem adorar esses deuses, não podem prestar culto para eles, porque se vocês fizerem isso, vai dar ruim. E foi exatamente o que o povo fez. Ao invés de eles evitarem esse tipo de contaminação espiritual, se a gente voltar aqui para o texto, em Juízes capítulo 2, e olha só que coisa interessante. Juízes capítulo 2, Josué já tinha morrido, e aquela geração que viveu junto com Josué também tinha morrido. Então já tinha se passado uma geração inteira. Muitas décadas depois dos eventos do livro de Josué. E lá no capítulo 2, versículo 12 e 13, a gente lê exatamente isso. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles. E os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Juízes capítulo 2. Então você vê que mesmo com a advertência, o povo não foi zeloso na ordenança que Deus tinha dado. Passou o tempo, eles viram os povos da terra de Canaã adoravam Baal, Astarote, e eles começaram também a adorar Baal e Astarote. Vou fazer uma pausa aqui
para trazer um conteúdo para vocês que não está na Bíblia, mas é da história, né? Ah, naquela região, teve algumas escavações arqueológicas que encontraram muito material ali naquelas cidades que, né, formam a região de Canaã. Encontraram muito material, e esse material, parte desse material, eram livros do século XII antes de Cristo. Então imagina, né? Coisas da época de, dos juízes, da época da monarquia. E esses livros, parte desses livros, conta exatamente o comportamento religioso do povo de Canaã. O grande problema desse material é que ele está muito localizado numa cidade que eles escavaram. Então os especialistas não sabem dizer se toda Canaã daquela época se comportava desta maneira, né? Ou se era só aquela cidade. Mas se a gente pegar o exemplo dessa cidade, a gente vai ver que muito provavelmente outras coisas também aconteciam nas outras cidades. Ah, nesses livros, eles contam que os cananeus, eles começaram adorando uma entidade chamada El. E-L. El. E esse El era um velho, né, na sua aparência. Ele era um ser idoso, assim, já de idade avançada. E ele tinha uma esposa chamada Azerá. Azerá aparece na Bíblia. E Azerá era a mulher de El. E junto com El, Azerá tinha 70 filhos, né? 70 entidades que eram adoradas na região da Cananéia, dos cananeus. Canaã, na verdade, região dos cananeus. Dentre eles havia Baal. Dentro desses 70 filhos, né? Para os cananeus, El, ele era bom, não era mau. Só que ele era distante, ele não se envolvia com as coisas, ele entregava tudo para essas outras entidades que eram seus filhos, para governar a região. Só que, por mais que tivesse 70 filhos, nem todos tinham a mesma importância, né? Uns dominavam um espaço, outros dominavam outro espaço. Não tinha a mesma importância. Desses filhos, 3 tinham mais destaque. O primeiro era Baal, porque para os cananeus, Baal dominava o céu. E o céu não é o céu, Marquinhos. É ali o lugar, na cabeça deles, que determinava as estações, principalmente a chuva. Para eles, Baal era responsável pela fertilidade da terra, porque chovia, a colheita então prosperava por causa da chuva, e eles tinham em Baal um tipo de provedor. Aliás, a palavra Baal significa senhor, mas também significa dono, proprietário e marido. Dono, senhor, dono, proprietário ou marido. Pega o significado do nome Baal e já começa a pensar o tipo de influência espiritual que uma pessoa com esse nome teria sobre uma família ou sobre uma nação inteira. Ser dono, propriedade, proprietário, marido, né? Além de Baal, tinha uma outra entidade chamada Ian. Ian era dono dos mares. Então tudo que acontecia
nos mares, né? Pesca, qualquer coisa relacionada aí com a água, era dominada por Yam, Yam com Y, né? E tinha uma outra entidade chamada Mot. E Mot dominava o submundo, o mundo dos mortos. Então quem morria, né, caía nas mãos de Mot e era dominado por ele. Esses eram os principais que dominavam o pensamento religioso ali de Canaã, né? Só que o que acontece? O povo de Canaã, eles acreditavam que havia dois tipos de entidades. As entidades favoráveis, essas aí que eu citei para vocês eram desse exemplo, e as entidades não favoráveis. As entidades não favoráveis eram reconhecidas como se fossem demônios. E esses não deveriam ser invocados, não deveriam ser adorados, porque eles só faziam mal para Canaã. E eles habitavam na região deserta de Canaã. Então, para os cananeus, evitar essa região era fundamental, porque senão eles estariam debaixo da influência desses. Né? E olha só que coisa, gente, para que esses demônios não influenciassem o lugar onde eles estavam habitando, era importante que Baal os protegesse. E para Baal protegê-los, eles tinham que fazer sacrifícios para Baal, porque senão a coisa ficava louca. Avançando aqui um pouquinho, deixa eu voltar para o slide, né? Vamos ver aqui um pouquinho a respeito desse tema. Então, do lado direito você vê uma imagem que foi coletada, né, daquela região. Essa é uma imagem de Baal. Então, o que vocês estão vendo aí é uma imagem de Baal que foi achada num sítio arqueológico, né, daquela época. E eu trago aqui para vocês algumas fontes, né, bíblicas a respeito de Baal. Então, Baal, como eu comentei com vocês, ele era filho de Azerá. E aí, daqui a pouco a gente fala de Azerá, né? É reconhecido como o senhor da religião cananeia, era o principal, adorado como provedor da chuva e da fertilidade. E aqui, o que significa o nome de Baal? Senhor, dominador, proprietário ou marido. Baal tinha também nomes compostos, né? Baal Peor, Baal Zebub. No caso de Baal Zebub, aqui tem uma coisa interessante sobre Baal Zebub, porque para os cananeus, Baal Zebub significa príncipe Baal. Príncipe Baal. Mas o povo de Israel deu um outro significado para Baal Zebub, que é esse que você vê aí, Senhor das Moscas. E Beuzebu é uma variante desse nome Baal Zebub. Então, além de se chamar Baal, ele tinha, né, em algumas cidades, esse nome composto. Baal Zebub, Baal Peor. Além de Baal, a Bíblia fala a respeito de Astarote. E por que eu trouxe Astarote aqui? Por conta do versículo que a gente viu lá. Ó. Eles adoravam Baal e Astarote. Quem era Astarote? Era filha de Azerá, então consequentemente irmão de Baal. Só que Baal, na religião dos cananeus, casou com Astarote. E ela era responsável pela fertilidade, amor e guerra. E olha só que coisa interessante. Por mais que em Canaã eles reconheciam como Astarote, os egípcios chamaram Astarote de Senhora do Céu. Então, existe material, né, arqueológico que indica que
Para os egípcios, Astarote era reconhecida como a Senhora do Céu. Para os moabitas, que também era um povo que habitava naquela região, Astarote tinha também um relacionamento com Camus, que era a principal entidade que dominava ali os moabitas. Para os babilônios e assírios, ela era conhecida como Ashtar. É a mesma entidade, só que tinha um outro nome. E durante o domínio dos gregos e dos romanos, Afrodite, ou Vênus, que é a mesma entidade, só que um reconhecida pelos romanos e outro reconhecida pelos gregos, também era Astarote. Tá? Azerá, como eu falei para vocês, né, era conhecida como a mãe de Baal e tinha outras 69 entidades lá dentro. E ela estava sempre associada com árvore. Né? Árvore. Tronco de árvore e objeto de madeira. Então, quando o povo de Israel queria adorar Azerá, eles pegavam uma árvore ou um tronco de árvore e estilizavam como se fosse um desenho de uma árvore, porque era como a Azerá era representada, como uma árvore estilizada, sabe? Você pega uma árvore e faz tipo, né? Quando você era criança, né? Desenha uma árvore, você vai e faz uma árvore daquele jeito. Não, é uma árvore, é só um desenho. Então, eles adoravam a Azerá dessa forma. Né? Tronco de madeira. Tudo que era objeto construído a partir dos troncos de árvore poderiam ser dedicados a Azerá. E o povo fazia muito o chamado poste-ídolo. E o que era o poste-ídolo? Eles pegavam um tronco de madeira, cortava, né? Lapidava esse tronco, fazia então a figura que representava Azerá e adorava o poste-ídolo. O poste-ídolo era uma representação de Azerá. Jaquiel, que era o marido de Azerá, era distante, não se envolvia mais com as coisas, então Azerá, junto com seus filhos, eram então os que comandavam o mundo, as regiões celestiais aonde a Canaã estava inserida. Só que se a gente voltar para cá, para o texto, vocês vão ver que o culto a estas entidades incluíam sacrifícios, tanto de animais quanto de seres humanos, e também orgias e prostituições, né? Tanto com homens quanto com mulheres. Então, as festas que eles faziam lá eram festas regadas a sexo, a orgia. E tinham prostitutas cultuais e também prostitutos cultuais, que se dedicavam então a promover as orgias que aconteciam nas festas dedicadas a Baal, Astarote e Azerá. Para o povo de Israel, quando eles começaram a se envolver com essas entidades, estava enraizado na cultura de Canaã a ideia de que, olha, Baal dá para a gente a chuva. Por isso que a gente tem que agradar Baal. Ó, acompanha aqui a lógica. Nos desertos estavam os demônios. Os demônios eles eram maus, assim, tinha o que fazer. Para proteger aquela terra dos demônios, eles tinham Baal. Baal. Porque Baal dava chuva. Se não chovesse, o que ia acontecer? O que ia acontecer, Marquinhos? Toda a terra ia virar um deserto. E aí os demônios iam dominar todo mundo. Então Baal tinha que proteger aquela turma. Só que Baal, ele exigia coisas, exigia sacrifícios. Né? Animais e às vezes humanos. Então tinha que entregar os filhos, porque senão você não ganharia o favor de Baal.
Olha como é que essa história aqui é impressionante. Quando Elias chega para Acabe e fala: Acabe, não vai chover nessa terra até que eu diga que chova. 1 Reis. Ele não estava afrontando o povo de Israel, fazendo o povo de Israel sofrer. Ai meu Deus, vou ficar sem chuva, os demônios vão vir para cá. Era uma afronta contra Baal, porque na crença popular daquela época, Baal é quem dava a chuva. E Elias estava mostrando quem é que dava chuva de verdade para aquele povo. Não era Baal. Então, não vai chover até que eu diga que chova. O povo sacrificou muito para Baal durante aqueles 3 anos e meio atrás de chuva. Não teve chuva. Teve muito sacrifício, teve muita oferenda, teve muita festa para tentar agradar Baal. Mas Baal não deu chuva. Não deu chuva. E o povo falou assim, puxa vida, a gente passou todo esse tempo adorando esse ser, na expectativa de que ele que dava a chuva para a gente, para nos proteger, e estamos sem chuva esse tempo todo. Então, essa passagem de Elias, eu falei Eliseu, mas Elias, né, com os profetas de Baal, é uma batalha espiritual. Não era para empobrecer o povo, não era para deixar o povo, né, passando necessidade. Era para mostrar que aquele que eles adoravam não tinha poder para fazer nada. Porque Deus fechou o céu e não teve chuva. Quando Elias fala, agora vamos lá, traz os profetas de Baal, traz os profetas de Azerá, e eram os profetas de Azerá, que era a mãe de Baal. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto, Marquinhos? Vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Temos tempo? Temos tempo. Deixa eu só puxar para cá, gente, porque senão eu não vou conseguir achar fácil aqui. E aí eu coloco de volta na tela pra gente, tá bom? Deixa eu dar para a 1 Reis. Deixa eu lançar aqui pra gente. Deixei separadinho, né? Então a gente tem que procurar na raça, né, Marquinhos? Se tivesse colocado já na tela. Né? Se eu acho aqui no jeito, Marquinhos. 1 Reis, capítulo 18. Acho que vai dar aqui. Tá pra tela? E aí a gente acompanha ali. Vamos lá? Ali? Agora eu preciso mudar aqui para poder ver na tela também. Então, vamos lá. Subir um pouquinho. Então Acabe enviou, capítulo 18 de 1 Reis. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Né? Para aqui um pouquinho. Não é curiosa a fala que ele traz? Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Né? Quer dizer que o povo estava naquela fase de que, olha, para isso aqui eu vou pedir para Deus. Para isso aqui eu vou pedir para Baal. A Baal parece que não vai fazer, então eu vou pedir para Deus. E eles ficavam nessa, de que ora era com Deus, ora era com Baal. Né? Vamos continuar. Né? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Né?
Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, corte pedaço, ponha sobre a lenha, porém não ponha fogo. Eu vou fazer o mesmo. Eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu com fogo, esse é que é Deus. E o povo respondeu, é boa proposta. Então para o povo ficou o seguinte, bem, essa situação. Quem responder com fogo, Deus. E por que, que Elias escolheu esse tipo de desafio? Porque ele estava jogando no campo do inimigo. Ele não estava fazendo uma coisa que na crença das pessoas Baal não faria. Se ele tivesse ido para o mar não era o campo de ação de Baal, era de An. Baal atuava no ar, no céu. Então tinha que fazer cair fogo do lugar onde eles acreditavam que Baal tinha atuação. Por isso que o povo falou, é bom isso aí, você está pedindo uma coisa que faz sentido. Porque se ele tivesse pedido, de repente, para, sei lá, criar uma onda no mar, uma coisa que... Não, mas espera aí, mas Baal não é desse lado, Baal é do outro. Então o povo falou, faz sentido o que você está pedindo, porque você está jogando no campo onde Baal atua. Para os profetas, aquilo parecia ser algo fácil para eles. Porque estava jogando no campo de Baal. Jogando no campo do inimigo. Eu não vou seguir o texto, a gente não vai ter tempo de ir no detalhe, mas uma passagem que depois vocês podem ler, quem ainda não leu. Os sacerdotes de Baal, eles ficaram lá, invocando Baal e se retaliando. Eles não fizeram nada diferente do que eles já faziam. Eles invocavam Baal desse jeito que está narrando ali, né? Numa cartaz, né, aonde eles se retaliavam. Só que é curioso, porque nessa ocasião a gente vê Elias zombando dos profetas, dizendo, ó, vão gritar mais alto, Baal deve estar dormindo, talvez saiu, deve estar no banheiro, fazendo alguma coisa que não está escutando vocês. Não funcionou. Não funcionou. E para mostrar, né, como Deus é infinitamente superior a qualquer entidade que o povo reconhecesse como divino, Elias falou, agora vocês vão molhar essa madeira. Porque assim, era Elias estava muito inspirado por Deus ali, né? Assim, olha, eu vou mostrar para vocês que Deus é muito, muito, muito maior do que vocês não conseguem imaginar quem é Deus. Então, molhe essa madeira. Eu vou orar. Então, se a madeira tivesse pegado fogo, seca, né? Mas o que ele fez? Ele mandou pegar a água, que era o campo de ação de quem? De An, pega a água, porque ele precisava destronar, né, o poder dos inimigos, desconstruir as crenças. Molha isso aqui, joga a água, joga a água. E a oração de Elias não foi uma oração muito longa. Se você contar, deve dar, sei lá, umas 50 palavras, tirando as repetições. E aí o fogo desce, né, consome a oferta, seca a água, faz aquela loucura, né? Então foi muito maior do que os profetas de Baal conseguiriam fazer, porque eles não conseguiram fazer isso. Depois dessa passagem, o que Elias faz? Elias ora ao Senhor para vir chuva. A chuva que o povo tinha pedido para Baal fazer, e Baal não fez,
Elias, com a sua oração, cai chuva a ponto que ele fala, ó, vamos correr que a chuva vai molhar tudo isso aqui, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. Então, para o povo, o desafio, né, parecia ser uma coisa que deveria ser feito mesmo. Né? Se é para provar que Deus é Deus, vai provar de uma forma que não resta a menor dúvida. E aí ficou claro para Israel que quem comanda os céus não é Baal, mas é o Senhor, porque foi através da oração de Elias que o Senhor devolveu a chuva para o povo. Então, esta é uma passagem de batalha espiritual. O inimigo ali não era o povo que estava, né, cego pela idolatria a Baal, mas era o próprio Baal. Para mostrar para o Baal que ele não domina nada. Que aquela terra não é de Baal, mas é a herança que Deus tinha dado para o povo de Israel. Infelizmente, não foi suficiente para tirar a idolatria do coração das pessoas, porque eles viram a demonstração do poder de Deus, ficaram impressionados, disseram só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas ainda continuaram como adoradores de Baal. Né? Continuaram adorando Baal, mesmo com a demonstração assim inequívoca do poder de Deus. Essa passagem é muito importante porque mostra para nós o seguinte: os demônios, Baal não era diferente. A gente viu Deuteronômio, Salmos, falando, ó, são os demônios, não tem Baal. Né? Eles têm um poder de sedução tão grande que eles cativam a mente das pessoas. Mesmo com uma demonstração como essa, o povo não abandonou Baal. Eles não falaram assim, gente, olha, depois dessa, vamos jogar Baal para fora, porque quem manda aí é o Senhor. Não, eles continuaram. Por quê? Porque o poder de sedução que acontece no mundo espiritual é muito sério. Age de uma forma muito nociva. Não se tira de uma hora para outra. Prende as pessoas. Eles continuaram adoradores de Baal. Continuaram entregando para Baal seus filhos, para que Baal pudesse dar chuva quando eles precisavam, acalmar as tempestades, porque Baal era conhecido também como Deus das tempestades, então acalmava as tempestades. Continuaram presos. A idolatria, conectada com essa questão espiritual, ela é séria, né? Não é só uma questão cultural, é uma questão espiritual, porque mesmo com esta demonstração, o povo continuou adorando Baal. Continuou entregando seus filhos para Baal, suas filhas para Baal. E tinha duas formas de entregar, né? Você podia entregar seus filhos de duas maneiras. Você podia entregar seus filhos em sacrifício, né? E o sacrifício era isso, né? Amarrava as crianças nos pés de Baal. Sabe aquela estátua que vocês viram aqui? Deixa eu voltar para a imagem. Aí não, né? Deixa eu voltar para lá. Vamos ver? Essa imagem aí, ó. Amarravam os filhos. Dá para ver? Né? Amarravam os filhos ali aos pés de Baal. Então era uma estátua enorme. E o que eles faziam? Eles colocavam fogo aqui, ó. Então amarravam as crianças aqui, ó. E colocavam fogo aqui. Fogo mesmo. Né? Labareda.
Os sacerdotes de Baal, eles ficavam aqui ao redor da estátua tocando tambores. Né? Por quê? Para abafar o choro das crianças gritando, morrendo queimado. É óbvio, né? Então, o pai, não, tira meu filho daí. Então tocava altos, né? Para que abafasse então o choro das crianças que morriam carbonizados aos pés de Baal. Quando virava só cinza, eles tinham que queimar, né, até não sobrar nada. Aí os sacerdotes levantavam as mãos e diziam que Baal tinha recebido, né, aquela criança. Que a chuva viria e que a colheita daria no tempo certo e tudo mais. Né? Então, muito tempo o povo ficou nessa idolatria. Só que essa era uma forma de entregar os filhos. Né? Se você olhar no texto, eram sacrifícios, mas também eram prostituição. Então, os sacerdotes de Baal, o que eles faziam? Eles batiam na porta das casas e falavam: Baal está recrutando a sua filha ou seu filho para o templo. Não bem um templo, era uma cabana lá, um negócio meio esquisito. E o pai e a mãe, então, davam os filhos. Gente, pensa, meninas e meninos de 9, 10 anos de idade iam para essas festas para serem sexualmente molestados pelos sacerdotes de Baal. Todas as festas e todas as cerimônias, aquelas crianças eram estupradas, né, pelos sacerdotes de Baal. Aqueles mesmos né, que Jezabel sustentava com, né, dando comida e dinheiro para eles, né, além de tudo, molestavam crianças. E aquelas crianças não voltavam mais para casa. Ficavam lá até morrer, porque eram dedicados. Esta era a religião que o povo de Israel, né, se envolveu. E que Deus falou: não, vocês não podem entrar nessa, vocês não podem sacrificar seus filhos, vocês não podem fazer das suas filhas prostitutas para ninguém. Né? E o povo caiu nessa. Eu já extrapolei o horário, então eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Você quer que eu grave ou tanto faz? Mas não parece ainda de hoje. As crianças não foram tratadas quando elas têm 4 anos de infância, e os pais ensinam. Ou então quando o pai pensa em abortar, é um sacrifício. Então será que no final a gente está simplesmente repetindo, né? Repetindo práticas que, por isso, gente, essas coisas são espirituais. Não mudou nada, gente. Por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Não é cultural, como a gente pode imaginar. E a tua pergunta é bastante pertinente, tá? Tá exatamente na forma como a gente concede, né? Faz concessões para que as coisas sejam ou não do jeito que são. E onde que... Né? Olha só como que a coisa é maligna. Onde que se atacava? Nas crianças. Quem pegava um adulto e falava assim, vou sacrificar um adulto? Sacrificava a criança. Né? Então você vê como que está corretíssimo. Eu não, né? Acho que ainda tem muita questão espiritual, como o Paulinho bem disse. O que era, continua sendo aqui. Semana que vem é eleição, então não teremos aula, de novo. Tá? Na outra semana, eu vou trazer para vocês material histórico sobre este tema. Então, não lembra que eu mencionei, acho que eu mencionei que, se necessário, eu trarei, né, material histórico. Então, vou trazer material histórico sobre a religião dos cananeus.
Então a gente vai ver outros nomes que não aparecem na Bíblia, mas também eram adorados. E qual campo de adoração essas outras entidades tinham? Porque, gente, Baal não morreu. Não morreu. Ele só mudou de nome. E se a gente não souber identificá-lo, tá agindo. Você viu o exemplo de Astarote? Quantos nomes diferentes tinha? Senhora do Céu, Afrodite, Ishtar. Porque, né, esses seres, eles estão aí, eles não morrem, eles só trocam o nome para poder agir dentro né, do espaço que é concedido para eles agir. Vou interromper a gravação, porque a gente passou bastante do tempo.